Vamos lá, garotada. É a primeira aula de revisão de perícia, né? Nós vamos falar sobre conceito de perícia, tipos de perícia e mais outras questões gerais, né, relativo à primeira aula. Só lembrando que a resumo da prova aqui que nós vamos fazer não é toda a matéria que pode cair na prova, pode cair outras coisas, né, que tem os slides que nós vimos em aula. A ideia desses vídeos é porque em aula, geralmente, eu dou aquela devagada em algumas ocasiões, né? Trago exemplo, por exemplo, para perícia. Eu tive que explicar na segunda aula que nós fizemos lá de como funciona, por exemplo, uma audiência, coisas desse jeito, né? Isso daí não é matéria de perícia, mas é para ilustrar melhor, para vocês entenderem também como funciona o trabalho do perito. Então, o resumo do YouTube é para você, digamos, encaixar certinho o organograma dos pontos principais. Eu vou falar os conceitos básicos aqui, mas é bacana que vocês olhem também o material, né, que está no portal. Vamos lá, então. Conceito de perícia. O que é perícia? Você tem que ajudar, por exemplo, o juiz ou um particular para resolver uma questão que ele não sabe, né? O juiz, por exemplo, ele não tem a não é a pessoa mais indicada para fazer um cálculo, às vezes de juros, alguma coisa assim, né? Então ele demanda um perito para ajudar nisso, né? Então por isso, procedimentos técnicos científicos. O perito é um cara que entende da parte financeira e ele vai ajudar o juiz nisso. E qual que é o objetivo? A justa solução do litígio ou a constatação de um fato, né? Resolver a questão ou constatar um fato. Por exemplo, o juiz pergunta para você: os juros que está sendo aplicado nesse contrato, ele é exorbitante mesmo? Quanto que está sendo aplicado? Daí você vai olhar, está sendo aplicado X%. Realmente, é exorbitante. Daí o juiz vai saber qual que é a média, ele deve ter um banco de dados de tantas ações que ele julgou, ele viu que os bancos estão cobrando X, e de repente o cara cobrou um valor muito maior. Daí você ajudou ele a descobrir qual que é o juros que está sendo aplicado naquela situação, né? Limite do trabalho de perito. Quando te chamam, pessoal, a perícia é deferida quando o juiz aceitou o teu trabalho. É aquela que o juiz julga como necessária para auxiliá-lo no julgamento do processo. E lembra que no trabalho de perícia, você não pode investigar coisas novas, você tem que ficar no que foi deferido, né? Se eles estão querendo descobrir X ponto, você tem que ficar naquilo, entendeu? Você não pode, mas eu estou descobrindo outras falcatruas aqui. Não pode, né? Você tem que ficar naquela questão que foi demandada. E a perícia contratada é quando duas partes fora da justiça querem resolver um problema, né? Sei lá, um problema qualquer ali de empresa, o cara está comprando uma empresa, ou um problema de aluguel, né? O índice que está sendo aplicado tá muito mais alto, por exemplo, uma empresa alugou um terreno lá por 20 anos e o cara está querendo corrigir por um valor gigantesco. Daí você diz, não, cara, não é esse índice que é a média do mercado nos últimos anos. Contrata um perito para resolver essa situação para a empresa, né? A média dos últimos anos de correção de aluguel da empresa é esse. Então, a perícia contratada seria extra-justiça, né? Competência para o trabalho de perito, pessoal. Fácil. Contador registrado no CRC. Vocês aí já praticamente todos, né? Estão terminando a faculdade e vários já passaram no CRC. Então, pode ser perito. Calma. Antigamente era só isso. Faz uns 2 anos para cá, agora nós temos também o exame de qualificação técnica do CFC, que é sempre no segundo semestre. Então, ano que vem você já pode fazer esse exame para começar a atuar como perito, pessoal. Tipos de perícia. Judicial, que a gente já sabe, é aquela que ajuda o juiz, né, para resolver uma situação. Essa judicial é aquele exemplo que eu trouxe ali do aluguel de empresa, né, que o cara quer ver qual que é o índice verdadeiro lá de inflação no mercado para reajustar o aluguel. Eles podem contratar um perito lá independente, que, digamos, vai funcionar como imparcial as partes, que vai dizer, o mercado ao longo dos últimos anos tem corrigido o aluguel das empresas, tipo de terreno, por esse valor. E daí as duas partes, em tese, aceitam a opinião do perito. E o último, arbitral, pessoal. O que acontece? A justiça, para, digamos, solucionar um processo, ela tem demorado muito tempo, entendeu? Pega aquele exemplo que a gente trouxe várias vezes em sala da Samarco, lá, que estourou a barragem lá, maior problema, né? Pensa comigo, o juiz, ele é a pessoa mais habilitada para dizer que aquela barragem lá poderia ter sido evitada, que aquele dano lá, sei lá, quanto que custaria para poder corrigir aquele problema antes de dar a catástrofe, uma coisa assim, entendeu? Para ver se estava registrado tudo certo. Não sabe, porque o juiz é advogado, né, praticamente. Ele não tem ideia da parte de engenharia. Então, como que funciona a justiça arbitral? Na FIEP e na ACP, aqui em Curitiba, nós temos câmaras arbitrais, né? Os árbitros, eles de certa forma, eles têm alguma proximidade da matéria. Por exemplo, pensa numa arbitragem, no caso da Samarco, que fossem 3 engenheiros de construção civil que faz barragem.
esse cara seria a pessoa mais, tipo, expert para poder dizer se tá certo ou não, né? O cara lá já fez várias barragens e ele diz, olha, esse dano aqui foi uma catástrofe da natureza, entendeu? Não tinha como prever. Ou tinha como prever, a manutenção foi incorreta, entendeu? O cara não aplicou as melhores técnicas. Então, o árbitro, a justiça arbitral, ela acaba sendo mais especializada do que a judicial. A judicial, em tese, nessas grandes questões, ela está deixando de ser usada, ela é mais para questões do dia a dia, né? E a arbitral, nesses grandes contratos, nesses tipo danos maiores, assim, o pessoal está migrando para a justiça arbitral, tá? E daí onde que entra o perito? Fechou ali. Qual que é o dano? Qual que é o custo que teria que seria aquele problema ali, entendeu? Quanto que a empresa pararia de lucrar se interrompesse a barragem por um tempo, entendeu? Alguma coisa assim. Os engenheiros podem demandar um perito para ajudar eles em questões contábeis, né? Então, esse também é uma perícia que vocês vão poder atuar, né? A perícia na justiça arbitral. É isso aí, pessoal. Primeira aula é isso. Na próxima a gente continua. Valeu!